Olá, me chamo William Souza da Silva, sou graduando em Medicina Veterinária pelo Centro Universitário do Norte e bolsista em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação CNPq do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. E o trabalho a ser apresentado nesta ocasião é os efeitos dos sólidos suspensos totais no desempenho de larvas de Colossoma macropomo em tecnologia de bioflocos. Este trabalho teve a orientação da doutora Elizabeth Guzmão Afonso e a colaboração da mestra Roberta de Paula dos Anjos. Eu faço parte do grupo de pesquisa Aquicultura na Amazônia Ocidental e do Laboratório de Fisiologia Aplicada à Piscicultura LAFAP. A aquicultura mundial tem apresentado um crescimento exponencial nas últimas décadas, principalmente se levarmos em conta a comparação com a pesca extrativista, que tem apresentado uma estagnação e até leve queda nas últimas décadas. Este crescimento é justificado principalmente pela alta demanda alimentar requerida pelo crescimento populacional dos últimos anos. Com isso, termos como agricultura sustentável têm sido cada vez mais utilizados para se referir a sistemas de produção que visem reduzir o uso de terras, a descarga de efluentes, os gastos com arraçoamento e os impactos ambientais causados pelos sistemas de agricultura tradicionais. Neste sentido, a tecnologia de bioflocos tem sido utilizada como uma via sustentável e ambientalmente amigável, em que se baseia numa relação carbono-nitrogênio, onde há a formação de uma biomassa microbiana. A biomassa microbiana nesse sistema é formada a partir da ração não consumida e da excreção, que se junta nesse sistema em forma de nitrogênio amoniacal total. Esse nitrogênio, em quantidades altas, pode se tornar um composto muito tóxico para esses animais e apresentar prejuízos zootécnicos no desenvolvimento dessas larvas. Bom, nesse sistema, o nitrogênio amoniacal total é biodegradado em duas vias. A primeira via é degradada pelas bactérias quimotróficas, que degradam este nitrogênio em nitrito e posteriormente nitrato, que são compostos menos tóxicos para os animais. A segunda via é degradada pelas bactérias heterotróficas, onde é responsável pela formação da biomassa microbiana, que entra nesse sistema com o carbono orgânico. Este carbono orgânico pode servir como forma de alimento suplementar para esses animais, principalmente associados com espécies filtradoras. Também é responsável pelo acúmulo de sólidos, que é responsável pelo aumento da turbidez da água e dos sólidos suspensos totais nesses sistemas. Por isso, uma ótima espécie para ser associada ao sistema de bioflocos é o tambaqui, principalmente pelas suas características técnicas e comerciais. Bom, ele é a segunda espécie mais produzida no Brasil, é a maior produção entre espécies nativas do país e suas características favoráveis para esses sistemas contam com a sua alta rusticidade e as características filtradoras. Entretanto, o período de larvicultura ainda representa um período muito delicado para essa espécie, principalmente por conta do desempenho corporal e do gasto energético requerido para a formação de tecidos e sistemas do organismo desses animais. Os principais desafios ficam por conta do controle de água e da alimentação dessas larvas. Apesar disso, ainda há poucos estudos que correlacionem o desempenho de larvas com o sistema de bioflocos e muito menos com sólidos suspensos totais e como isso afeta o seu desempenho zootécnico nesse período de vida. Mais recentemente, Israel Silva, 2023, trabalhou com o brinco amazônico, que também é uma espécie nativa muito consumida na região amazônica e nacionalmente. Por conta disso, o objetivo geral desse experimento foi definir a melhor concentração dos sólidos suspensos totais na larvicultura de tambaqui em tecnologia de bioflocos, e os objetivos específicos ficaram como avaliar o desempenho zootécnico das larvas sobre diferentes concentrações de SSP e avaliar e monitorar as variáveis de qualidade de água nesse sistema. Bom, o experimento foi conduzido nas dependências do Laboratório de Fisiologia Aplicada à Piscicultura, no INPA, e foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais, CEUA-INPA. O delineamento experimental foi um delineamento inteiramente casualizado, em que em 14 dias de experimento foram divididos em 3 tratamentos e 3 repetições, em unidades de 1,5 litros de volume útil e uma densidade de 7,5 larvas por litro. Na tabela 1, nós temos o delineamento de concentrações por tratamento do experimento. Na baixa concentração, foi denominada de T50, 150, onde as concentrações de SST chegaram até 150 mg por litro.
No segundo tratamento, foi denominado T300, T400, que representava a média concentração, que chegava até 400 mg por litro, e o mínimo de 300 mg por litro. Já o último tratamento foi denominado T600, T700, que representava a alta concentração, que chegava de 700 mg por litro e o mínimo 600 mg por litro. Previamente a esse experimento foram realizados alguns testes preliminares para determinar a melhor concentração para esses tratamentos e também se a aeração dos sistemas seria capaz de manter esses sólidos, essa quantidade, em suspensão em toda a unidade experimental. O protocolo de alimentação ficou por conta do alimento vivo Artemia salina, em que foram utilizados de forma progressiva 500 náutilus por lava por dia, do primeiro ao quinto dia. Do sexto dia ao 10º dia foram utilizados 700 náutilus lava por dia. E já do 11º dia até o 14º dia foram utilizados 1.000 náutilus por lava por dia, por unidade experimental. O desempenho zootécnico ficou por conta de uma biometria inicial e final, onde foram analisados os seguintes parâmetros: o ganho de peso, a taxa de crescimento específico, a taxa de sobrevivência das larvas, o fator de condição, o coeficiente de variação de peso, o coeficiente de variação de comprimento. Para as análises de qualidade de água, foram utilizados uma sonda multiparâmetros, onde foram medidos os parâmetros de temperatura, oxigênio dissolvido, pH, salinidade, condutividade elétrica, e as demais análises como turbidez, sólidos suspensos totais, dureza e alcalinidade eram realizadas semanalmente, enquanto as análises de nitrogênios, amoniacal total, nitrito e nitrato eram realizadas diariamente durante o período do experimento. As análises estatísticas ficaram por conta do teste de normalidade de Shapiro-Wilk, a homocidacidade de Levine, comprovaram a normalidade e a homocidacidade desses dados. Esses dados eram submetidos à análise de variância, a nova one-way, e por fim ao teste de Tucker com uma significância de 5%. O teste de Kruskal-Wallis foram utilizados para os dados que não eram paramétricos. Como resultado, nós tivemos o tratamento com a menor concentração obteve um melhor desempenho em relação ao comprimento final destas larvas, principalmente se comparado com o tratamento de maior concentração de sólidos suspensos totais. Isso pode estar relacionado ao aumento da turbidez do sistema, que pode ter prejudicado a visibilidade do organismo, da larva, com o alimento vivo, ou até mesmo que as concentrações mais elevadas poderão dificultar a assimilação do animal com esse alimento e o aproveitamento e a conversão disso realmente em biomassa para os animais. Apesar de não haver diferença estatística nos demais parâmetros, houve sim uma tendência para um melhor desempenho dessas larvas nos sistemas com menor concentração de sólidos. Resultados como esse também foram avaliados e encontrados no experimento de Poli et al. 2015, em que foi utilizado larvas de bagre, criadas em BFT e água clara por 21 dias, em que no tratamento com menor concentração de 200 mg por litro foi observado um maior comprimento e um desempenho melhor também até no peso em relação ao de maiores concentrações. Israel Silva, 2023, também recomendou, com o seu experimento de larvas de Matrinchã, que a concentração se mantivesse de 200 a 500 mg por litro para o melhor desempenho destes animais. Aqui temos algumas imagens das larvas criadas em diferentes concentrações de SST, tanto no tratamento de menor concentração, concentração média e concentração alta ao término dos 14 dias de experimento. Conclui-se que as larvas de tambaqui podem ser criadas em concentrações de até 700 mg por litro, sem prejuízo na sobrevivência dessas larvas. Entretanto, o desempenho zootécnico das larvas foi favorecido nas menores concentrações de sólidos suspensos totais. Essas foram algumas das referências utilizadas nessa apresentação e eu agradeço muito ao meu grupo de pesquisa, ao LAFAP e a todos vocês pela atenção e por terem assistido a essa apresentação e às instituições de fomento, NPq e CAPES. Obrigado.